Olá, meu povo querido. Eu tô numa semana em que a coisa tem que ser desse jeito mesmo, porque senão não vai. Vocês me desculpem o atraso, mas estamos aqui, tarô da semana, e eu escolhi começar com essa música. Essa letra é sensacional. E eu escolhi essa música na quarta-feira. Eu tô desde quarta-feira tentando gravar esse vídeo, só pra vocês terem ideia. Eu escolhi essa música na quarta e só fui entendê-la ontem, depois de um sonho que eu tive. Eu sonhei com um ex-namoradinho assim, do final da adolescência, lá para os meus 18, 19 anos. Vamos ouvir mais um pouco, que essa música é muito foda. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e sons. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Silêncio e sons. O Lulu é genial, né? Eu não sei se essa letra é dele mesmo, eu não tenho esse álbum. Mas vou pesquisar, fico devendo para os stories. Então eu escolhi essa música na quarta. E aí ontem eu tentei gravar exaustivamente, desde a hora que eu acordei, assim. 6 e pouca da manhã, até, sei lá, 2 horas da tarde eu tava tentando gravar para entregar esse... E me produzir toda, né? Passei meu bom batonzão vermelho, passei meu belíssimo lápis de olho, puxando meu gatinho pro lado. E nada. Aí, curiosamente, eu sentia que eu conseguia ir até o início do Arcano dos Enamorados e travava. Eu tô travando não apenas no Arcano dos Enamorados. Eu tô travando no que diz respeito às 2 primeiras cartas, que são cartas que trazem impasses. Os 2 personagens principais das 2 cartas estão divididos. Mas a gente ainda vai chegar lá. Esse rapaz com quem eu me envolvi, quando eu me envolvi com ele, eu estava num momento determinante ali na minha adolescência, no finalzinho da adolescência, saindo do colégio, saindo de anos aprisionada, né, nas garras ali do meu padrasto. E enquanto eu estava com ele, eu fui vítima de violência sexual na rua por um desconhecido. Eu me lembrei, sei lá, talvez depois da sessão de terapia, né, em função da sessão de terapia, eu me lembrei da existência do Pedro, esse rapaz, que
definitivamente foi um alento, uma pessoa que realmente me dava amor em um momento em que eu estava sendo esmagada pelo patriarcado. Um momento em que eu estava ali cheia de vida, descobrindo minha sexualidade. Eu fui atropelada por alguns caminhões. Quando a gente está trabalhando muito um tema, uma determinada área, né, da nossa vida, e tudo é dor, 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 mas você começa a lembrar de coisas boas, isso é um sinal de que a coisa está avançando. Você começa a ver a luz no fim do túnel, né? Então, ter me lembrado da existência do Pedro, mais do que isso, ter sonhado com Pedro, sonhei com Pedro, é sensacional. Eu peguei esse embalo de começar a contar essas coisas, e aí eu acho que eu entrei numa esfera muito, muito, muito íntima ao longo das minhas tentativas de gravar e não consegui soltar. Essa dificuldade de soltar também tem a ver com os arquétipos que estão nos atravessando por esses dias. Eu tô contando isso para vocês verem como o inconsciente é uma coisa extraordinária. Eu fui me lembrar da existência do Pedro, tive um sonho muito bonito com ele, eu sei que ele tá casado, tem a mãe dele ainda nas redes. Ele ficou um tempo fora das redes, então eu nem sei se eu tenho mais, na verdade. A mãe dele é bem ativa no Facebook, interage com ela, enfim. Eu sei que ele tá casado, eu não sei se ele teve filho, mas a gente continuou se comunicando, né, na vida adulta. Eu sempre sabia da vida dele, ele sabia da minha. Amigos, né? Nós éramos amigos. E essa ideia de que nós somos medo, mas também somos desejo, né? As coisas não são só o horror, a tragédia, a dor. Existe também, aliás, não é só a luta contra tudo isso. Existe também aquela dimensão da vida em que a gente recebe as nossas recompensas, né? Só que diz o jogo dessa semana que talvez a gente esteja travada na narrativa de dor, de superação. Talvez a gente esteja fazendo muito contato com os nossos medos e travadas para seguir adiante. E aí a gente não está conseguindo ir através da escolha, seguindo o rastro do desejo, simplesmente exercitando o livre-arbítrio. A coisa está emperrada. É um jogo que, além de falar de medo e desejo, ele fala principalmente sobre a gente ter tanto medo de perder, tanto medo de perder, que a gente não consegue se abrir a tudo que a gente ainda tem a ganhar. Vamos examinar as duas primeiras cartas. No sim da semana, a gente tem um tipo de escolha que é meio que pela dor, pela pressão. O nosso querido herói de espadas, Orestes, está no momento crucial da sua jornada de herói, em que ele está entre o comando do deus Apolo
que é o Deus Sol, aquele que diz para você: vai lá, vai existir, vai brilhar, vai entender quem você é, trazer-se à luz, tornar-se de fato quem você é, para ocupar um determinado espaço no mundo e também fazer a diferença na vida de outras pessoas. A gente não tem só a tarefa de brilhar por nós, né, de admitir o nosso brilho. Esse brilho envolve uma responsabilidade. É preciso iluminar outras vidas, fazer algo com ele. E é por isso que, se você não brilha, isso não diz respeito apenas a você. Isso diz respeito a um determinado espaço da coletividade que não está sendo ocupado. E de certa forma, essa mensagem passa pela simbologia da Amaterasu, que é uma das deusas do mês. É a deusa que fala no coração do mês. Amaterasu é aquela que passa um tempo reclusa numa caverna, muito triste, sem conseguir cumprir a tarefa dela. Qual é a tarefa de Amaterasu? Ela simplesmente é o sol para os shintoístas do Japão. Ela é uma deusa de deslumbrante beleza que sai todos os dias de dentro de uma caverna com seu kimono dourado, fazendo a luz brilhar, o sol resplandecer para todos os seres. Mas um dia, o irmão dela, que vive competindo com ela, ele é o deus das tempestades, ele causa tanto estrago, mas tanto estrago, que Amaterasu fica profundamente ferida e resolve não sair mais da caverna. Então os deuses ficam desesperados, porque se Amaterasu não sai da caverna, tudo é frio e escuridão para todos os seres. Então eles procuram a ajuda da Uzumi, que é a deusa do teatro no Japão. Uzumi é uma curandeira, uma xamã, mas ela é uma xamã que tem uma particularidade. Ela é muito engraçada. Ela é engraçada, ela é erótica, ela é performática, ela é exagerada. E aí eles pedem ajuda ao Uzumi porque ela vai saber o que fazer para tirar Amaterasu de lá. Ela é uma sacerdotisa, ela é uma xamã. Então o Uzumi diz para eles: eu preciso que vocês coloquem um espelhão camarim bem na frente da caverna. E eu preciso que vocês coloquem um ofurô virado ao contrário, perto da caverna, e se reúnam ali, porque eu vou fazer um ritual ali. Ofurô no Brasil é caro, mas no Japão é igual mato. Eles fizeram isso, esperaram a Uzumi. Então ela subiu no ofurô para usá-lo como um palco e começou uma dança xamânica. Ela começou fazendo movimentos sagrados. Depois ela começou a fazer movimentos eróticos. E eles começaram a não entender porra nenhuma que essa mulher tá fazendo. A partir de certo ponto ela começou a mostrar o corpo e fazer poses engraçadas. Pegar os lábios vaginais e ficar imitando como se fosse uma boca. E eles falaram: caralho, essa mulher é muito louca. E caíram na gargalhada. Amaterasu, dentro da caverna, ficou muito curiosa para ver o que estava acontecendo. E aí ela resolveu sair. Só que quando ela saiu, ela quase ficou cega, porque veio uma luz imensa na cara dela. Que é isso? Que luz é essa? Ela esqueceu que ela estava com o kimono de fios dourados dela, com o qual ela fazia o sol nascer todos os dias. Então, primeiro, ela se lembra do brilho dela.
Ela tinha se esquecido do quanto ela brilhava. Quando ela sai da caverna, todos aplaudem. É indisfarçável. A luz voltou. E aí ela se lembra de que a luz dela é importante para todos aqueles que estão ali. Ela não pode mais ficar reclusa. Hoje eu atendi uma moça que a Materaço saiu no jogo dela. E todas as pessoas que eu estou atendendo essa semana estão sendo maneiras de eu entender esse jogo. Eu entendi perfeitamente tudo o que ele quer nos dizer. O que eu não estava conseguindo era transmitir. Talvez eu não estivesse conseguindo fazer o meu sol brilhar. Tomando aqui um chá de hortelã enquanto eu faço essa gravação aqui para vocês. No fim da semana, Orestes está aí, entre o sol, que poderia ser Amateraço, uma deusa solar, mas no caso é mitologia grega, é Apolo. E Apolo fala: Orestes, só tem um jeito de você brilhar. Você vai ter que matar tua mãe, cara. Há gerações, a tua família tá fazendo merda. Tá promovendo ódio. Eles são reis e são tiranos. Existe uma maldição que recai sobre a família de Orestes, em que eles simplesmente se odeiam e promovem um ódio. O pai de Orestes é um psicopata, o rei Agamenon. É um cara que matava animais sagrados, caçava. Olavo de Carvalho, né? Um amante da caça. Só que ele caçou um animal sagrado da deusa Ártemis, um veado da Ártemis. Ninguém mexe com os veados da Lady Gaga da Grécia antiga. Por favor, vamos respeitar a Lady Gaga do Olimpo. E aí, Ártemis ficou puta. Um amigo do rei Agamenon, que estava ouvindo ele contar a vantagem, falou para ele: rapaz, isso aí vai dar merda, hein? Você vai ter que fazer uma oferenda para ela, porque ela vai ficar puta. E aí ele entra no papo do amigo, que é mais psicopata do que ele, e aconselha ele a matar a sua própria filha. Entrega a tua filha em sacrifício para ela, que ela vai ficar de boa. Ela vai gostar. Ela gosta de acolher meninas para ela ensinar a arte da caça. Ela gosta de transformar todas as meninas em feminista igual a ela. Né? Misândrica, não gosta de homem. Então, oferece tua filha em sacrifício para ela que vai ficar tudo bem. E o rei Agamenon, né, ali é um papo de psicopatas. Ele... então, que brilhante ideia, é isso aí que eu vou fazer. E entrega sua filha em sacrifício a Ártemis. A Ártemis fica transtornada. Esse cara tá maluco? Ele não entendeu ainda quem eu sou, não? Ele não entendeu nada da vida? Aí ela tem uma conversinha com seu irmão Apolo. Apolo, o cara postou uma oferenda para mim nos correios, mandou a filha dele em sacrifício para mim. Eu não aceitei, não. Mandei devolver. Ártemis não aceitou o sacrifício. E disse a Apolo: eu quero que essa família tome jeito. Vê aí o que tu pode fazer. Apolo toma uma decisão. Ele fala para ela: realmente não dá. Essa família, ela vem há gerações, todo mundo se matando. São reis. Enfim, corruptos. Envolvido com
né? Miliciano. São milicianos no poder. Chegou a hora da gente salvar as crianças. E as crianças dessa família? Jair Renan já está vendido, já não é mais ele. Mas tem lá a menina. Vamos nela. Vamos nas crianças, vamos nos jovenzinhos. Orestes, sua irmã Ifigênia, sua outra irmã Electra. É preciso convencê-los de que eles não precisam seguir esse destino familiar aí, não. Tem um outro destino possível para eles. Eles não têm que ser a banda podre dessa família. Então, Apolo se encarrega de converter o filho mais velho, puxar o menino para o caminho da luz. Apolo vai enquadrar o garoto. Só que quando ele vai fazer isso, a mãe das crianças, a esposa do rei Agamenon, que é uma filha de Zeus, Clitemnestra, é uma das quadrigêmeas filhas de Zeus. Ela é irmã de Helena de Troia e dos gêmeos do signo de Gêmeos. Ela achava que o poder tinha que ser transmitido dela para a filha. O poder não tinha que ser do pai para Orestes, de Agamenon para Orestes. E aí o rei Agamenon mandou sacrificar justamente a filha, que era a herdeira dela, que ela queria que assumisse o trono. Então ela ficou mais puta ainda. E lançou aquela: Jorginho me empresta 12, eu vou matar esse maconheiro. Ela se juntou com um amante, foi lá e matou o rei Agamenon, seu marido. Matá-lo não era só puni-lo porque ele mandou matar a filha, mas era também um golpe de Estado. A rainha tomou o poder. Quando ela faz isso, ela tranca as filhas em casa, tranca uma das filhas, né? A outra filha é resgatada, a Ártemis não aceitou o sacrifício. E ela manda o seu filho Orestes, o mais velho, que seria o herdeiro do trono, para o exílio. Manda ele para uma colônia de férias em uma outra cidade. Orestes, então, tadinho, vai para lá, para estudar lá, para ficar recolhido, não sabe o que ele vai fazer, não está entendendo o que está acontecendo. Orestes está naquele meme: o que está acontecendo? Ele não sabe nem que a mãe matou o pai. A mãe simplesmente deu o golpe de Estado e afastou as crianças da verdade. Então, Orestes vai para essa outra cidade, a mando da mãe, e lá ele recebe a visita do deus Apolo, que a essa altura já trocou uma outra ideia com a irmã Ártemis, porque a rainha matou o rei. E aí Apolo fala: não tem jeito, fudeu. A gente não tem mais como só salvar essas crianças. Essas crianças vão ter que eliminar esse passado familiar nefasto, romper com ele agora. Só tem um jeito. Orestes vai ter que matar a própria mãe.
Porque essa herança maligna não vem só do rei. A rainha botou as asinhas de fora, arregaçou as mangas, mostrou quem ela era. Então a gente tem uma herança podre que vem por parte de mãe e por parte de pai. Não tem mais como negar. Apolo se encarrega de enquadrar Orestes e dizer a ele: meu filho, a sua mãe matou seu pai e você vai ter que romper radicalmente com essa família. Só tem esse jeito de você se tornar quem você veio ser nessa vida. Não dá para ficar conciliando, administrando. Não dá para ficar com o pé em cada mundo, ser um pouquinho você, um pouquinho esse filhinho eterno deles. Não dá para você agradar o papai e a mamãe ou reproduzir o comportamento deles de alguma maneira e ser quem você é. Você vai ter que fazer a escolha por si mesmo. Você vai ter que se trazer à luz. Então, Orestes, tadinho, primeiro ele sofre. Depois ele se pega nas mãos e fala: ok, eu vou fazer, então vamos lá. Tem que romper, tem que romper. Ele aceita a tarefa. Se enche de estratégia e vai. Só que, quanto mais perto ele chega, depois dele estar completamente pronto, ele já pegou a espada, ele já treinou, ele já montou a estratégia para entrar no castelo, ele já se camuflou com seu manto violeta da invisibilidade, ele já fez anos de terapia, ele já sabe o que ele quer fazer minimamente, qual é o chamado dele no mundo. Ele já entendeu qual é a ruptura, em quais níveis ele tem que romper com essa família. Mas ele continua fraquejando. Ele continua ali, empacado. Não consegue avançar. Esse momento em que ele está empacado é o fim da semana. 8 de espadas. Nessa carta a gente tem Orestes entre o deus Apolo, que está ali cobrando. E aí, Orestes, vai ou não vai transpassar a faca na tua mãe? E transpassar a faca na tua mãe é foda, né? E as Eríneas, que são essas entidades bizarras que habitam o submundo do Hades. As Eríneas são filhas da dor. Elas nascem ao mesmo tempo em que Afrodite nasce. Só que Afrodite pega o melhor de Urano, a nata. Quando o saco de Urano é jogado no mar, os espermatozoides fecundam a espuma do mar. Então nasce Afrodite, a deusa mais bela. Mas caem também 3 gotas de sangue. E dessas 3 gotas de sangue que caem no mar, nascem as Eríneas, as mães de toda a dor. Enquanto Afrodite é o amor, os laços, os encontros, as Eríneas são o desfazimento dos laços, o rancor, o ódio. Então é onde os laços dão errado, é onde as famílias desandam. As Eríneas representam isso. Elas gritam de uma maneira estridente,
no ouvido de todas as pessoas que erraram com os seus familiares e continuaram perpetuando a corrupção dos laços. Elas são entidades de punição. Elas punem os crimes familiares. O que são os crimes familiares? Toda forma de desfazimento dos laços, todas as mágoas, todos os abandonos, todas as deslealdades, todas as absolutamente todos os erros. Não apenas os crimes mesmo, tipo feminicídio, infanticídio, abusos intrafamiliares. Toda a memória podre de uma família é cobrada pelas eríneas. Orestes chegou àquele ponto ali em que, para ele se tornar quem ele é, para ele fazer o sol brilhar, porque seguir o comando de Apolo é isso, vai na direção do seu sol. Apolo é o sol, é o teu sol te mandando evoluir. Corta essa porra, porque você não é isso. E se você não cortar essa merda, você nunca vai entender quem é você e a diferença que você tem a fazer nessa história familiar. Você continua aí no ninho, não consegue evoluir, não consegue cortar e está desfalcando um determinado espaço que você tem que ocupar no mundo para gerar transformação. Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai se tornar quem você é? Vai ou não vai? E do outro lado de Apolo, de Orestes, as eríneas estão. Não vai não. Você não vai matar sua mãe não. Você vai continuar sofrendo junto com ela. Todo o sofrimento dela de uma vida, todo o sofrimento de todas as pessoas da sua família, de uma vida inteira, de uma existência inteira, você vai continuar aí, sentindo essa dor. Vai continuar escutando nossos gritos. Todas as coisas ruins que foram ditas a você para te desestimular. Todas as memórias ruins que você tem associadas a essa família. Tudo que foi feito para te castrar. Você vai continuar no mesmo lugar. Não vai crescer, não. Vai ficar aqui com a gente sofrendo. As eríneas fazem isso. E aí, Orestes está dando defeito. Se ele avança, as eríneas fodem ele. Ficam gritando no ouvido dele que ele não pode, que ele é culpado, que ele está errado, que ele não consegue, que ele tem que continuar profundamente atrilado à dor familiar. Enquanto Apolo diz para ele: só vem, meu caro. Eu reservo a você um lugar feliz, de realização. Confia no Pai. O Pai está aqui, te esperando. Só vem brilhar. Só vem ser feliz. Segue esse caminho que você já sabe. Você já sabe que ele brilha, que ele pulsa em você. Você já sabe qual é teu chamado para a vida. Vem acontecer. Então Orestes está empacado, coitado. Ele não sabe se ele pode brilhar ou não. Ele deve. Mas ele não consegue se desvencilhar de toda essa memória nefasta que o ameaça. Então ele está travado aí pelo medo. Pelo medo de romper, pelo medo de avançar.
Ele já sofreu tantas perdas. Ele vai ter que perder também essa identidade? Ele vai ter que perder a sua própria mãe? Ele vai ter que perder esse laço aí? Mas se ele avançar, ele vai continuar sofrendo perdas? Ele está com tanto medo que ele não consegue nem vislumbrar o que tem do lado de lá, se ele atravessar esse portal e for na direção do sol. Ele não consegue se abrir a tudo que ele ainda tem a receber, porque ele está aí empacado. Ele acha até que se ele receber mais, ele vai continuar perdendo. Esse é o sim da nossa semana, e ele está pedindo para a gente examinar profundamente o que nos amedronta, o que nos bloqueia. A gente acha que vai acontecer o quê se a gente avançar? A gente acha que vai continuar existindo, a gente vai continuar reproduzindo as mesmas coisas que a gente já passou, que a gente já sofreu? A gente não acha que se a gente avançar a gente vai estar na vida de uma outra maneira? Nós seremos outras, nós seremos outros. A gente acha que a vida vai continuar acontecendo a mesma coisa, de sempre. Vai continuar sentindo dor. Porra, mas então não é avanço. Vamos deixar o sol brilhar, a vida mostrar pra gente qual é. A gente precisa dar um passo adiante. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que arrancar uma velha pele, deixar uma velha identidade embora. Vai. A gente vai ganhar coisas se a gente avançar e vai ter novas perdas. É possível, porque a vida é cíclica. Não existiria som se não fosse o silêncio. Não existiria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite. Não e sim. A gente precisa aceitar a ciclicidade. Coisas vão embora, mas coisas vêm também. E outras coisas vão embora e outras coisas vêm. E aí a gente não quer que venha mais nada para ficar aqui congelada, não tendo nem perdas nem ganhos. É esse o nível de medo, estancar o fluxo da vida? No não da semana, a gente tem o arcano dos enamorados, que é um arcano comumente representado como uma imagem de triângulo amoroso. Geralmente nas representações dos enamorados a gente tem uma mulher ou um homem entre dois amores. No alto da cabeça deles tem o Cupido flechando. Eles estão completamente apaixonados. Na verdade, essa pessoa que está no meio está apaixonada pelas outras duas pessoas. E aí, está se deliciando. Está vivendo a era da não monogamia compulsória. Ela tá movimentando. Não sabe quem ela pega, quem ela ama mais, com quem ela fica.
essa experimentação, esse deleite, esse prazer, também expressa uma natureza de dúvida, de impasse. Só que, diferentemente de Orestes, a gente tem, no Arcano dos Enamorados, um tipo de dúvida, de escolha, que convoca uma decisão que é feita a partir do amor. O que teu coração pede? O que você ama mais? O Arcano dos Enamorados, ele deságua no Arcano do Carro, dentro da jornada do tarô. Os enamorados são o Arcano 6, o Carro é o 7. E o Carro é quando a gente tomou uma decisão já. E aí precisa seguir em frente. Vai até o fim. Não bobeia. Mas aqui a gente tem o Arcano dos Enamorados e numa posição desfavorável para ele, que é o não da semana. Por que no Arcano dos Enamorados eu posso me dar o luxo de me ver entre dois amores, experimentar a dúvida? Por que eu estou fazendo contato com o meu poder de escolha, com o livre-arbítrio? E essa escolha tem que ser feita com todo o meu coração. Isso é o Arcano dos Enamorados. Só que ao sair no não, ele está dizendo para a gente, em primeiro lugar, que o nosso livre-arbítrio está prejudicado. A gente não está conseguindo bancar nossas escolhas, escolher com o nosso coração, fazer contato com o nosso desejo, se embriagar de desejo para decidir para onde a gente vai, porque a gente está na posição do Orestes. Está todo mundo travado pelo medo. Na verdade, coletivamente estamos vivendo um momento que a gente está muito refém mesmo, né? Claro que isso vai acessar nossos medos numa esfera individual. O Arcano dos Enamorados também está dizendo que a gente tende a ficar na dúvida, no impasse. Não é para ficar no impasse. Só existe um comando aí que deve ser seguido nesse jogo todo para a coisa desembolar. Tem que ir na direção do sol, de tudo que ele quer nos dar, contra todas essas sombras que a gente carrega, que a gente muitas vezes herda. Se você não for na direção do sol, não tem uma vida diferente, não tem um destino, um desfecho diferente, nem para você, nem para toda essa história familiar, cara. E aí o Arcano dos Enamorados, no tarô mitológico, ele é um recorte de um mito. Ele é uma cena, que é uma cena dentro do casamento da deusa Tétis e de Peleu. A deusa Tétis, na verdade, é uma ninfa do mar. Existem duas Tétis na mitologia grega. Se não me engano, são avó e neta. E a deusa Tétis, ela era uma deusa de extraordinária beleza. Ela, na verdade, é uma ninfa do mar, né? De extraordinária beleza. E dois deuses se apaixonaram por ela. Poseidon, que é o nosso galudão porquê da semana, no as de ouros, o deus dos mares, e o seu irmão Zeus, o rei do Olimpo. Eles se apaixonam loucamente por aquela moça. Só que Prometeu vai lá e dá uma zoada neles e fala para eles: eu profetizo que essa moça aí, ó, o filho que ela tiver vai ser maior do que o pai. E aí Zeus e Poseidon ficam, né, com o cu que não passa uma agulha. Não, cara, então a gente não pode pegar ela, não.
A gente, porra, a gente é Deus, né? A gente não pode ficar com ela não, cara. Vamos ter que fazer com que ela se case com um cara bem fraco. Pega aí um velho já à beira da morte, já com vários problemas de saúde. Bota esse cara pra casar com essa mulher. E assim eles fazem. E celebram o casamento deles. Porque Tétis tem que ter um descendente bem fraco. Eles dão à luz a Aquiles, mas essa é uma outra história. O plano não dá muito certo, né? Mas no dia do casamento de Tétis e Peleu, esse senhor, todos os deuses se reúnem na festa. Todo mundo tomando seu belíssimo champanhe. Quando a única deusa que não foi convidada, que é aquela que cria caso, a problemática, a treteira, que é a deusa Eris, da discórdia, ela joga uma maçã dourada no meio do salão com um bilhete para a mais bela. As deusas veem aquela maçã lindíssima reluzir no meio do salão. E aí Hermes vai lá e pega a maçã. Que porra é essa? O que está escrito aqui? Para a mais bela. E aí 3 deusas falam, é para mim. Afrodite, Atena e Hera. E aí tá instalada a treta. Hera se acha a mais bela de todas, inclusive, porra, ela é a rainha dos deuses. A companheira de Zeus. Aquela que tá ali sempre sendo corna, sem descer do salto. Atena, a filha querida de Zeus, também se pronuncia, mas Afrodite está na disputa. Dá uma bundada nela, ela pula pro lado e diz, é para mim a maçã. Eu sou a deusa mais bela, eu sou a deusa do amor. E aí todo mundo fala, Zeus, você vai ter que resolver essa merda aí, essa treta. Você vai ter que dizer pra quem é a maçã, cara. E Zeus fala, tá maluco? Eu não vou resolver isso. Vamos ter que eleger uma pessoa. Vamos chamar um mortal. Chama aí um pastor de ovelhas. Um cara bem simples. Chama um garoto. Um jovem pastor de ovelhas. E aí fazem o garoto brotar no meio da festa, né? Sequestram ele, teletransporte. Falam, garoto, fala aí. Qual dessas 3 deusas é a mais bela? E o garoto fica, cara, o que eu vou... Não sei, né? Nunca vi tanta mulher bonita junta. Sei lá, cara. Então cada uma das deusas tenta suborná-lo. Hera oferece para ele poder. Atena oferece a ele a vitória em todas as batalhas.
E Afrodite oferece a ele o amor da mulher mais bela de todas. É claro que ele vai na Afrodite. E diz, então é Afrodite. Pronto. A treta tá feita. Vocês sabem que tem uma versão desse mito, né? Porque esse mito origina a Guerra de Troia. Porque depois esse jovenzinho descobre que ele é filho de um rei. E ele vai numa missão diplomática até Esparta. E ele se apaixona pela esposa do rei de Esparta, que se chama Helena. E leva Helena para a terra dele, que é Troia. Os espartanos se juntam com os gregos, com os atenienses. Eles juntam uma galera e cercam Troia por 10 anos. Tem uma versão dessa guerra, desse mito, que é a Guerra do Leblon, onde a pessoa escolhida por Zeus para decidir quem era a deusa mais bela foi uma compositora e cantora brasileira. Chama aí uma cantora. Vamos botar uma cantora para decidir quem é a deusa mais bela. Aí eles chamam a Adriana Calcanhoto. E cada uma das deusas tenta subornar a Adriana Calcanhoto de uma forma diferente. Hera oferece a Adriana Calcanhoto o poder de se tornar a artista mais ouvida no mundo. Se você disser que eu sou a deusa mais bela, eu vou fazer você chegar ao topo do Spotify. Eu vou fazer você ser conhecida em todos os países. A Adriana Calcanhoto já fica ali, né? Porra. Já pensou? Vambora tocando numa rádio na Índia? Atena oferece a ela o poder de destruir o projeto fonográfico do agronegócio no Brasil. Cara, você vai derrubar todo o sertanejo universitário num piscar de olhos. E a Calcanhoto fica, porra, e agora? Eu quero muito isso também. E Afrodite chega para ela e fala, vem cá, eu te ofereço a mão da Maitê Proença em casamento. A dona beija, vai? Vai ou não vai? Calcanhoto fica mexida. E aí ela vai em Afrodite. Afrodite é a deusa mais bela. E aí a arquibancada vai à loucura. Passa um tempo. Calcanhoto vai a uma festa na casa de um amigo. E aí ela se apaixona pela Maitê Proença. E elas começam a namorar. Aí a Maitê Proença vai com ela passar um final de semana na casa dela. E de lá ela dá uma declaração muito infeliz. Queria que ela fosse homem. Queria que ela fosse um militar para eu casar com ela. E aí está feita a guerra do Leblon. Porque todos os LGBTQIA+,
todas as feministas e todos os brasileiros que lutam contra a homofobia, a lesbofobia, cercam o apartamento das duas por 10 anos e infernizam a Adriana Calcanhoto para ela terminar esta porra desta relação. Vambora, nega. Então, no não da semana, nós temos o arcano dos enamorados, dizendo pra gente que não é pra gente travar na dúvida, mas também dizendo que a gente está com muita dificuldade de escolher pelo amor. A gente está com dificuldade de ouvir nosso livre-arbítrio, de seguir o que o nosso coração, o que o nosso desejo nos pede. E aí vem o porquê da semana. No porquê, a gente tem o deus Poseidon, que é o deus dos mares, o galudão, um cara muito fértil. Ele está na presidência do naipe de ouros porque ele é muito rico, ele é muito próspero, ele é muito fértil, ele é abundante. Quando ele sai num jogo, ele está dizendo: tem que arregaçar a porteira do dinheiro, a porteira dos ganhos de maneira geral. Quando estamos falando do naipe de ouros, estamos falando de toda a prosperidade da natureza. Ela tem que circular pela nossa vida, a gente tem que se conectar ao lado próspero, ao lado de tudo que ainda tem, tudo que a gente ainda tem para ganhar. O lado que nos traz as conquistas, as vitórias, a vida abundante, as comemorações, a felicidade. O Ás de Ouros é um comando, dizer sim aos ganhos. Temos que nos abrir aos ganhos. Temos que escancarar a porteira da prosperidade. Temos que atravessar o portal do naipe de ouros. Mas não estamos conseguindo, porque estamos travados nas 2 primeiras cartas, que são 2 cartas de impasse. Sim e não falam de impasse. Talvez a explicação para esse impasse esteja justamente no quanto de ganhos a gente ainda tem para ter nessa vida. Talvez a gente esteja se fechando justamente ao que a gente tem a ganhar, porque a gente está travado no medo de perder. Ao mesmo tempo, é muito difícil essa carta sair e a gente não ter bons horizontes financeiros surgindo à nossa frente. Ela é uma realidade. Ela está falando que os ganhos estão aí. Eles querem chegar, mas você precisa abrir a porta. É isso que o Ás de Ouros fala, e ele é a grande razão do jogo acontecer. Os ganhos têm que vir. O sol quer trazer. Mas e aí? Você vai ficar para sempre na atitude do Orestes? Não vai avançar, não? Não vai ver o que a vida te reserva? Não vai abrir, desembrulhar o presente? Até quando? No topo do jogo, a gente tem Orestes em uma outra posição, um outro momento da sua jornada. Essa posição em que ele se encontra, que é o 4 de espadas, ela já apareceu no nosso jogo há mais ou menos umas 2 semanas. Ela saiu no jogo seguida de um arcano maior, que era a estrela. E agora ela sai seguida de um outro arcano maior, a temperança.
Naquela semana eu só fui vivenciar essa carta no final de semana, só caiu uma grande ficha para mim de domingo para segunda. Eu tive um momento, estava dando um 2 e um mega insight veio para mim, uma mega revelação. Caiu uma super ficha que eu entendi muita coisa que eu estava trabalhando em terapia. Eu estou dizendo isso para vocês antes de falar do 4 de espadas, porque ele é uma carta que faz isso. Ele pede para a gente entrar no modo meditativo. Nessa carta, Oreste está num trecho da jornada dele em que ele está concentrado, ainda não sabe muito bem o que vai acontecer. Ele já está lá em outra cidade, a mãe dele já tomou o poder, mandou ele para outra cidade. Ele está lá em um retiro espiritual, concentradíssimo. Ele ainda não sabe, mas ele vai receber a visita do Deus Sol. O Deus Sol vai aparecer para ele para contar o que está acontecendo e dar a ele a ordem, que é o motor da jornada dele. Vai ter que matar sua mãe, meu filho. Nesse momento, ele está concentrado para receber a visita desse Deus Sol, mas ainda não sabe que vai receber. É um momento em que você ainda não sabe qual é a revelação, a luz que vai vir na sua direção, mas você se coloca em uma posição de esperar por ela. É um momento, dentro da jornada de espadas, em que nasce o autocontrole, o controle da sua própria mente, o controle de si mesmo. É preciso agir na direção de acalmar a mente, fazer silêncio, ter atitude de reflexão, concentrar-se, ter foco. É preciso ter esse espírito de se apropriar da sua mente. Vamos pensar que a jornada de espadas é uma jornada mental, porque é o elemento ar. Para o tarô mitológico, o mito do herói que apresenta a jornada de espadas de 2 a 10 é um mito onde o ser humano cresce, evolui, a sua mente se expande conforme ele é submetido ao conflito. É resolvendo os BOs da vida que a nossa mente se torna mais afiada, como a lâmina de uma espada. Nos tornamos mais sábios. É um naipe presidido pela deusa Atena. Então, depois dessa turbulência inicial, que descreve a sua tragédia familiar, Orestes, no exílio, no retiro espiritual, faz silêncio para ouvir mais a si mesmo do que o resto do mundo. E ao se dispor a fazer isso, ele recebe a visita do Deus Sol. E essa visita do Deus Sol aí, ela representa uma revelação, um contato espiritual. A luz vem em nosso socorro. A gente recebe uma mensagem. Na última semana que essa carta saiu, que foi aquela que desagou na estrela, né? Eu tive esse momento de reflexão depois de vir de uma festa de candomblé. Curiosamente, eu vou voltar a esse terreiro, porque vai ter uma festa agora nesse final de semana, e essa carta saiu de novo.
Então, um encontro espiritual, né, que pode gerar reflexão. Ela sai junto com a temperança. E a temperança, como a gente já sabe, é uma carta que vem depois do arcano da morte. Ela é o pós-morte do tarô. Esse pós-morte é a regeneração de quem fica e do espírito lá no outro plano. É a própria carta do nosso lar. Da novela Viagem, né? Diná morreu, vai para o hospital espiritual. A temperança, ela é uma carta onde tem um anjo jorrando água de uma vasilha para outra, temperando os extremos, temperando a vida material e a vida espiritual, mente e coração. Ela é como essa letra. A temperança, ela tempera os extremos, ela restabelece o fluxo da existência como uma forma de cura. Ela acalma, ela libera, ela nos puxa para o caminho do meio. Ela fala sobre a gente encontrar uma determinada paz dentro de si. Ela é um autocontrole, é um exercício de poder sobre si. Esse anjo da temperança, ele é aquele que vem em nosso socorro quando a gente precisa de alguma medicina. Falam no arcano da temperança todas as formas de cura, todas as linguagens terapêuticas pertencem à temperança. Uma moça me perguntou por mensagem se a temperança tinha a ver com Reiki. Tem tudo a ver. Da mesma forma, Orestes, nessa posição de encontrar um silêncio, uma paz para sua mente, meio que aguardando, né, para ter uma determinada revelação, aquele grande insight, o encontro com o Deus Sol que vai acontecer. Enfim, quando ele está nessa posição, ele está deflagrando dentro da jornada de Paus um movimento de ocupar sua própria mente, de encontrar um eixo, uma calmaria.
E aí eu vou trazer para vocês a minha experiência também como cartomante, porque nessa semana quase todas as mulheres para quem eu joguei viram a deusa Tara sair no seu próprio jogo. Tara é uma bodhisattva do budismo tibetano, a grande mãe deles, aquela que vem em nosso socorro quando a nossa mente está atravessando as águas turbulentas do Sansara, que é esse ciclo de dores, de sofrimentos terrenos. Para eles, existe um lugar de calmaria, uma margem segura, fora desse ciclo das dores terrenas. Um lugar onde a consciência pode repousar na luz, fora dessa tragédia toda, que é o Nirvana. Um nível muito elevado de consciência, que respira fora do turbilhão mundano. Quem ajuda as pessoas a saírem de momentos de desespero, principalmente de turbulência mental, é a deusa Tara. Tara é descrita por eles como uma barqueira que ajuda a gente a sair das águas turbulentas do Sansara e ir na direção do Nirvana, da sua margem segura e luminosa. Ela ajuda todas as mentes a se acalmarem, a funcionarem fora do desespero, da dor, do sofrimento, da narrativa turbulenta, da ansiedade, do pânico. Ela ajuda a gente a sair disso e ir para um estado de calmaria, e ela disponibiliza uma ferramenta milenar para isso, que é a meditação, a imersão nesse estado de cura, de fluidez, de calmaria. Buscar um determinado nível de silêncio interno em que a nossa mente possa, sozinha, se reiniciar, restaurar, se acalmar. Dessa vez, Orestes, nessa posição meditativa, contemplativa, reflexiva, quer desaguar não no arcano da estrela como há 2 ou 3 semanas, mas no arcano da temperança. Nós somos medo e desejo. Como é que a gente vai sobreviver nessa guerra do Leblon dentro de nós? Como é que a gente vai fazer? É preciso encontrar um meio termo, uma ponderação. E é preciso também fazer o uso de linguagens terapêuticas, saberes que estão aí, disponíveis para a gente na história da humanidade há milênios, e a gente não usa. A gente não se utiliza de meditação, mesmo sabendo que ela está aí à disposição. Uma sabedoria milenar. Você pode meditar fazendo esporte. Você pode meditar estudando tarô, estudando aromaterapia. O que é que te conduz a esse estado meditativo? Essa imersão pode acontecer à custa de qualquer elemento, qualquer linguagem de sabedoria. Utilize-se de alguma delas. Eu me proporciono esses momentos meditativos também, dando 2. Tenho altas revelações. É uma planta de poder, porra. E é tão poderosa, tem o poder de quebrar a indústria farmacêutica. Tão poderosa que nos foi negada, foi criminalizada. Mas me rende insights
extraordinários. O que é que pode te render insights extraordinários? Você tem que encontrar a sua medicina, a sua linguagem, para você não ficar oscilando nessas 2 primeiras cartas da semana, para que o seu livre-arbítrio possa se recuperar, possa se regenerar, sair dessa pressão, da dor, do bloqueio pelos medos, da trava, para que a gente possa se abrir aos nossos ganhos, a tudo que a vida ainda quer nos trazer, todo esse fluxo abundante de Poseidon. É isso, meu povo. Outras coisas. No não, os enamorados no não, também é um comando para a gente não ir na direção de triângulos afetivos. Calma, tá? Não vai num caminho que vai te fuder agora, não. Segura um pouco essa peteca e foca. Faz silêncio. Escuta um pouquinho a si. Assim como o Ás de Ouros no porquê pode mostrar a você benefícios, ganhos, te dar uma amostra grátis daquilo que você ainda tem a receber, a ganhar, por agora. Pode ser que dinheiro entre na conta, que você comece a ter respostas financeiras, que é a vida te seduzindo. E aí? Não vai querer vir aqui ganhar, não? Não vai pagar para ver o que você ainda tem para receber? Então é isso, está entregue a mensagem. Graças aos deuses, consegui dar conta.